Olá, sou o professor Jefferson Fabiano e tenho uma formação acadêmica em História, Biologia e sou pós-graduado em Psicopedagogia. Jefferson, você está dando carteiradas? Não, tenho que apresentar minhas credenciais e posso prová-las publicamente. Eu não vejo necessidade de prová-las publicamente. Caso alguém venha me apresentar como uma falsidade ideológica, eu apresento sim, diante do processo. Que eu não estou aqui com falsa identidade ideológica. Eu apresento isso diante de qualquer juiz, qualquer promotor. Tranquilamente. Então vamos lá. Questão seguinte. O Fábio, ele cai na asneira, na bobeira, no equívoco, de dizer que Paulo não é apóstolo. Eu venho apresentar aqui para você, que se diz cristão, e é cristão de fato, para as pessoas que defendem o Evangelho, eu venho apresentar provas, não somente à luz da Bíblia, mas a nível de história. Como historiador, eu tenho que me apoiar na história, e como teólogo, eu tenho que me apoiar na Bíblia, e em toda e qualquer teologia que esteja em concordância com ela. Eu venho apresentar aqui alguns pontos que contradizem o professor Fábio Sabino. Ok? Vamos direto ao ponto. Entre os pais da igreja, quem reconhece Paulo como benfeitor e reconhece Paulo também como apóstolo, começo por Clemente de Roma, que foi contemporâneo de Paulo. E há quem diga que esse Clemente de Roma é o que escreveu a carta aos Coríntios, sobre as recomendações de Paulo, a instrução de Paulo. Clemente de Roma é um dos pais apostólicos. Ele é considerado um colaborador direto de Paulo e sua obra, Carta aos Coríntios. Ele, o Clemente de Roma, se refere a Paulo e às ideias da unidade e ordem na igreja baseadas nos ensinos do apóstolo Paulo. E faço a seguinte comparação. Eu devo dar crédito a Clemente de Roma ou a Fábio Sabino? Clemente de Roma, segundo os historiadores, era um contemporâneo de Paulo. A maioria dos historiadores dizem que ele era um contemporâneo de Paulo. Quem seria Fábio Sabino na fila do pão? Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Outros pais apostólicos que, embora não tenham tido uma relação tão direta com Paulo quanto Clemente, foram influenciados por seus escritos e pelas comunidades que ele fundou. Paulo fundou a igreja, tem uma história. Qual que é a história do Sabino? Qual que é a história do Sabino? Alguém pode contar para mim? Não conta não, não é boa. Então vou deixar isso quieto. A minha história também não é boa, então fica nisso. Fica uma embate. Mas a história de Paulo está acima da nossa. Essa que importa. É de Paulo que nós estamos falando. E ele era um benfeitor, porque deixou obras. Deixou vidas lá atrás salvas. E até hoje, como apóstolo, a palavra de Paulo, principalmente a descrição que ele dá sobre o amor, a definição que ele dá sobre o amor em 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 8, é uma descrição fantástica sobre o amor. Vamos prosseguir. Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, eles apresentavam Paulo como apóstolo e como benfeitor, e não como malfeitor, e não como aquele que não era apóstolo. E baseavam seus ensinamentos nos ensinos de Paulo, porque os ensinos de Paulo estavam de acordo com os ensinos de Cristo, e não somente de acordo com os ensinos de Cristo, mas também de acordo com os ensinos dos demais apóstolos. Portanto, entre as falas de Fábio Sabino e as escritas documentadas, reconhecidas dentro e fora da igreja, nacional e internacionalmente, desde a antiguidade, entre a fala de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, eu devo, como historiador, apoiar-me, basear-me em Fábio Sabino ou nesses três homens. Eu seria muito imprudente, muito incauto, tolo, se eu me
Isso me baseia na fala de Sabino. Com todo respeito com a pessoa dele. Não vamos partir aqui para o de homem. Não estou falando da pessoa do Fábio. Mas o que está passando aí está errado. Quem quiser abraçar o que ele fala, abrace. Suicídio teológico, histórico, acadêmico e por aí vai. Pares da igreja posteriores, como Agostinho de Hipona, Jerônimo de Estridão e outros. Esses padres, que viveram séculos depois de Paulo, basearam muitas de suas teologias nas epístolas paulinas, usando o trabalho do apóstolo como uma das principais fontes de inspiração e autoridade teológica. Autoridade teológica. Padres. A palavra, o termo padre, é pai. Não vem no latim. Algumas igrejas protestantes usavam o termo padre também. Um dos padres mais famosos de uma igreja protestante era João Ferreira de Almeida. Pouca gente sabe disso. Mas vamos lá. Os primeiros mentores do cristianismo apoiavam-se nas cartas de Paulo para endossar a sua doutrina cristã, para apresentar a doutrina cristã. O que Paulo escrevia em suas cartas era visto como uma base teológica sólida para o cristianismo. Porque Paulo apresentava o cristianismo autêntico e verdadeiro. E como apóstolo, na qualidade de apóstolo, se Agostinho de Hipona, Jerônimo, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma e Policarpo de Esmirna, homens de boa índole, de renome, nacional e internacionalmente, o nome deles não foram deletados ao longo da história. Dentro de 10, 20 anos, o nome de Sabino será esquecido, abandonado. Só vai ser lembrado por alguns ateus fanáticos. Mas quando alguns se depararem com esses vídeos aqui, que eu estou lançando aqui, ó, vão dizer, nossa, o professor Jefferson refutou ele com facilidade, a nível histórico, teológico. Até agora, os vídeos que lancei, eu só falei a nível histórico, não falei ainda a nível teológico. Eu não entrei no campo teológico ainda, eu não entrei na Bíblia ainda. Os fundamentos teológicos de Paulo e as suas interpretações e a defesa que ele faz da fé são bases e alicerces para todo e qualquer cristão. E ele é apresentado no mundo acadêmico antigo. Esqueci de mundo acadêmico, porque a academia hoje está corrompida. A maior parte dos acadêmicos hoje fala muita borracha. Eu vejo acadêmicos hoje falando muita borracha, violentando, estuprando a história. Então esquece a porcaria do mundo acadêmico. Embora que há muitos ainda que mantêm-se íntegro, certo? Não estou aqui discriminando toda a classe de acadêmicos, pelo amor de Deus. Vamos falar agora dos historiadores que mencionam Paulo. Entre os historiadores nós temos Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia menciona Paulo e diz que ele foi martirizado durante uma perseguição de Nero em Roma. Como que o Sabino vai desmontar Eusébio de Cesareia? Quem é Sabino na fila do pão? Não é ofensa. Perto de Eusébio de Cesareia, um dos mais renomados historiadores do século IV. E até hoje, seu nome foi eternizado no mundo acadêmico e também no mundo cristão. Se passaram cerca de 1.700 anos, 1.600 anos para ser exato, cerca de 1.600 anos se passaram. E o nome de Eusébio de Cesareia está eternizado. E o nome de Fábio será apagado, deletado dentro de poucos tempos aí. Dentro de 10, 20 anos. Como falei e repito, só vai ser lembrado por alguma minorias de ateus informados. As obras que ele está fazendo não vai ter valia nenhuma. Entendeu? Vai servir para a condenação dele dentro do trono. Eusébio de Cesareia, ele diz que Paulo
foi martirizado em Roma e que é amplamente aceito pela historiografia. E quem aceita Paulo como apóstolo e como cidadão que de fato viveu são pessoas que têm um fundamento acadêmico muito mais profundo que o meu, muito mais profundo que o Fábio. Eu e Fábio, perto desses mestres do passado, somos fichinhas. Beleza? Tampinhas. Ele relata que os restos mortais de Paulo foram transferidos durante a perseguição de Valeriano. A obra de Eusébio, História Eclesiástica, é uma fonte crucial para a história da Igreja Primitiva e cita outras fontes, como a Epístola de Clemente e o Cânon Muratoriano. E agora, Fábio, como é que fica? Você vai refutar esse historiador aqui? Nunca. Você pode tentar. Tente. Fique à vontade. Dionísio de Corinto. Outro historiador. Dionísio de Corinto relata em carta o seguinte. Ele afirma que Pedro e Paulo foram martirizados na mesma ocasião, o que é frequentemente interpretado como o mesmo ano. Importância. A afirmação de Dionísio sobre o martírio conjunto de Pedro e Paulo é uma das menções mais antigas sobre a morte de Paulo, fora dos escritos paulinos. Aí eu pego, sepulto mais uma vez Dionísio de Corinto e vou abraçar as heresias, alucinações, o sonho de uma noite de verão de Fábio Sabino. Só se eu for apoplético, desequilibrado. Qual que é a lógica disso? Qual o sentido disso? Misericórdias, só o sangue da cruz no meio. Eu seria muito louco, muito aloprado para entrar numa onda dessa. Talvez se eu fumasse maconha, heroína, crack, uma boa quantidade de vodka, vinho, cerveja, conhaque. Aí depois de alto delírio, aí eu podia sim, até abraçar as teorias de Fábio Sabino. Mas na lucidez é impossível quando você se compara com os escritos antigos, falando sobre o apostolado de Paulo e apresentando Paulo como benfeitor. Você imagina? Historiadores como Irineu de Lyon, o Cânon Muratoriano, as Epístolas de Clemente, Flávio Josefo. Esses caras devem estar, sabe, em movimento, em sepulcro, quando vê alguém falar com Fábio, tanta asneira como Fábio Sabino, atropelando a nível histórico, atropelando a nível teológico. Eu não vou entrar em detalhes, senão vai ser traduzido como ofensa pessoal. Não vou entrar nesse canto. Cânon Muratoriano. O Cânon Muratoriano oferece uma lista das obras atribuídas a Paulo, incluindo epístolas e o Evangelho de Lucas. Paulo teve uma participação ativa, segundo o Cânon Muratoriano, no Evangelho de Lucas. Tem um dedo de Paulo ali. Irineu de Lyon, ou de Lyon, como queira. Embora não se refira diretamente a Paulo, em sua obra Há Diversos Hereses, Irineu menciona o trabalho de João em Éfeso, que foi ensinado por Paulo, o que sugere a influência de Paulo na região. Como apóstolo e benfeitor, um cara que influenciou ali. Se não fosse apóstolo, que influência ele teria em Éfeso sobre João? Se ele fosse um malfeitor, que influência ele teria sobre João? Nenhuma, queridos. Nenhuma. Eu lembrei de uma música do Raul Seixas. Maluquez, né? Minha maluquez, você tem isso. Eu vou ficar maluco, beleza? Cara, para abraçar o que o Fábio Sabino tá falando, tem que estar maluco, beleza. Não tem cabimento numa coisa dessa. Tá aloprado, só pode. A impressão que se dá é que esse cara, eu não vou dizer que ele faça isso. Certo? Não vou dizer. Então vou fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Porque se eu disser de outra maneira, talvez eu seja mal interpretado. Mas, para eu abraçar os ensinos de Fábio Sabino sobre o apostolado de Paulo e sobre Paulo como malfeitor, eu tenho que voar na maionese.
Aí cada um voa na maionese como quer. E de repente eu me expresso aqui, vai ficar como ofensa pessoal. Não é minha intenção. Ofendeu o Fábio. Eu estou apto a conversar com ele. Não é brigar, não é debater. Mas estou disposto a conversar com ele sobre a questão do apostolado de Paulo. Tranquilamente. Tá? Não teria problema algum conversar com ele de forma educada. Desde que ele também converse comigo de forma educada. Mas somente eu e ele, tá? Eu só dou conta de um. Porque se tiver 3, 4, 5, 6 falando na minha cabeça, eu acho que nem eu, ninguém consegue raciocinar direito. Bom, nós temos aqui a Epístola de Clemente, que menciona a morte de Paulo em Roma por decapitação. Paulo existiu. Agora, Paulo, ele, a nível teológico, vamos entrar agora na Bíblia. Tá? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Então, toda a Caia encarava Paulo como apóstolo e benfeitor. Porque se ele fosse malfeitor, a Caia e Coríntios, essas duas cidades, não aceitariam a carta de Paulo. A carta de Paulo só foi aceita em Acaia e Coríntios, tanto a primeira carta como a segunda, por causa da boa reputação de Paulo e porque Paulo era apóstolo, mestre, doutor. Não era aloprado, como alguns que o criticam. Estou dizendo alguns que o criticam, não estou dizendo todos. Agora estou entrando no campo teológico, tá? Questão de contenda de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ali. Paulo, ele falou o seguinte, olha, quando vocês forem comer carne, não pergunte a origem. Você sabe por que ele falou isso? Há um contexto histórico por trás disso. Eu vou explicar de forma breve e sucinta. Quando alguém ia pegar um melhor animal para oferecer, os melhores animais em estado de conservação eram apresentados em altares, tanto da igreja como também em altares pagãos. Eram animais limpos, perfeitos e saudáveis. Só que quando esses animais eram oferecidos, parte desses animais, eram vendidos nos mercados. E uma vez que eram vendidos nos mercados, essas partes, as pessoas não sabiam se eram consagradas a ídolos ou não. Então, às vezes, era recomendável que as pessoas não perguntassem a origem da carne. Você já pensou você entrar na casa de um irmão e o irmão te oferecer um churrasco, você perguntar de onde que vem isso, de onde que vem aquilo, a origem disso, aquilo. É desagradável, né? Mas é procurar também chifre na cabeça de cavalo. Então, Paulo não foi um bagunceiro por recomendar aos irmãos que não perguntassem a origem da carne. O ídolo nada é. Não, o ídolo nada é. Mas tem um detalhe, aquilo que você come consagrado ao ídolo, aí tem um problema. Eu não vou entrar mais em detalhes nessa questão. Paulo, ele, como apóstolo, ele se apresenta sempre como apóstolo, observa. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Olha a ousadia de Paulo. E Paulo era aceito. E foi aceito e recomendado. A carta dele foi eternizada até agora. E universalmente. Éfeso capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo,
se apresenta em Éfeso, já tinha se apresentado em Acaia e Coríntios como apóstolo. E ninguém havia contestado. No meio do povo lá, só Sabino. Tá? Só Sabino está contestando. Baseado no que? Eu não sei. Num drink, talvez. Aí, agora ele escreve para Éfeso. Éfeso, que é uma igreja bem instruída e que já andou reprovando apóstolos falsos. Éfeso acata Paulo como um verdadeiro apóstolo. A igreja de Éfeso, que já reprovou falsos apóstolos, agora ela aceita Paulo como um verdadeiro apóstolo. Agora, quem é Sabino na fila do pão para reprovar Paulo como apóstolo? Essa igreja de Éfeso, que era uma igreja rigorosa, que conhecia a Bíblia de ponta a ponta, bem instruída, aceitar Paulo como apóstolo verdadeiro. E benfeitor ainda, porque se fosse malfeitor não aceitaria. A nível teológico, não tem base. Acaia, Éfeso e Coríntios. 3 cidades cristãs bem instruídas, aceitando Paulo como apóstolo. E benfeitor. Se fosse malfeitor, não aceitaria. Ai, Jesus, misericórdia, sangue, fumaça e glória. Paulo fazia missões com Barnabé e muitos outros. Então, queridos, fica aí. Um vídeo longo, mas eu espero ter contribuído com o seu conhecimento, com sua graça aí, tá bom? Usa esse vídeo para refutar Paulo. Faz os reviews aí, compartilha. À vontade. E se você quiser me refutar, fique à vontade. Refute, se puder. Abraços. Que Deus abençoe a todos.